Pessoal, a gente chama agora para uma entrevista o Alessandro Vieira, que é senador por Sergipe, que vai conversar um pouco com a gente aqui sobre esse ato. Senador, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez aqui no SBT News. Queria só fazer aqui uma consideração. É importante a sua presença aqui, porque o senhor é um senador, vamos dizer assim, independente, não tem ligação com governistas nem com oposicionistas. Então, serve de ancoragem aqui para a gente mostrar a importância desse ato de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Queria saber, na avaliação do senhor, o que é que esse ato hoje representa em relação à história política brasileira. Muito boa tarde. Boa tarde. Marca um momento que ainda não é de conclusão desse episódio triste, né? Nós enfrentamos no Brasil uma tentativa de golpe de Estado que foi conduzida, que foi arquitetada por um grupo de elite que não aceitava e que não aceita o resultado das eleições democraticamente realizadas e que teve aquela etapa de destruição, de vandalismo, como uma espécie de estopim para o que viria depois com a decretação de medidas mais duras de ocupação do poder pela força. A gente vai ter ainda muito a se apurar com transparência, com clareza para o cidadão, para que a gente deixe totalmente registrado quem participou desse tipo de crime, que é inaceitável na democracia. Então, acho que eu vejo como relevante, é um momento histórico que deve ser relembrado constantemente pela população. A gente não pode deixar esquecer esse risco que corremos, e, ao mesmo tempo, preservar a liberdade de opinião de cada um, a sua liberdade ideológica. Os problemas do Brasil não passam por ideologia, eles são de outra ordem. Falando aqui, a partir do que o senhor das declarações do senhor, qual é o limite entre um protesto, de fato, uma discordância em relação à política e esse ato que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado? A partir do momento que você defende uma intervenção militar, a partir do momento que você defende a supressão das instâncias democráticas, você já está cometendo crime. No caso específico, você teve, além da defesa do golpe de Estado, você teve atos concretos de destruição, de vandalismo, todos eles concatenados com uma ideia de tomada de poder. Se a gente dá um passo atrás, a gente percebe que a gente teve uma tentativa, a gente teve um esboço disso na data da homologação do resultado, da certificação dos vencedores, da chapa vencedora da eleição de 2022. Você teve tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, você teve ônibus queimados, e tudo isso tinha um roteiro, onde você teria em seguida a decretação de uma operação de GLO, né, de garantia de lei e ordem, e a partir daí a postergação e eventual anulação dos resultados da eleição presidencial. Acho que a gente tem que ter clareza nesses fatos. A gente vive um momento ainda muito polarizado, a própria arquitetura das redes sociais favorece a polarização, porque você só escuta, você só assiste aquelas pessoas que já concordam com você, ou que pensam como você. Isso inibe o debate, isso fragiliza a democracia. Então esse momento é importante para você tentar dar mais clareza para as pessoas. Olha, eu estava aqui, eu acompanhei, eu conheço os fatos, eu conversei com as pessoas envolvidas, e de fato existia uma intenção de golpe de Estado que não se concretizou. Então, a gente não pode deixar essa história ser apagada e, ao mesmo tempo, ele tem que trabalhar na reconstrução do Brasil. Senador, o senhor é investigador, sua origem é origem policial e investigador. Eu queria claro que o senhor não está comandando os inquéritos, mas eu queria uma avaliação do senhor, em cima do que a gente sabe, do que é público, evidentemente, de como está a condução, tanto na investigação, aí eu estou falando tanto do Ministério Público, Polícia Federal, e também a própria ação do STF. Qual é a avaliação do senhor em relação ao andamento desses processos? É uma investigação que deve ter suas complexidades, eu não estou a par dessas complexidades, mas existem alguns pontos que a gente já pode destacar. O primeiro deles é um questionamento constante das defesas que alegam restrição de acesso aos autos, impedimentos para o exercício da legítima defesa do contraditório nos processos. Isso é preocupante, porque você não pode querer combater abusos cometendo abusos.
Um outro ponto que já pode ser muito claramente destacado é o fato de que essa elite que programou o golpe, que projetou o golpe, não foi nem arranhada ainda pelas investigações, pelas operações policiais e judiciais. Você teve, sim, não há dúvida nenhuma disso, um grupo que envolve políticos, envolve empresários, envolve oficiais de alta patente que tinham interesse nesse resultado da ação golpista e que aparentemente até o momento não foram tocados pela investigação. Qualquer investigação que se respeite, ela começa de algumas perguntas e talvez a mais importante delas é para quem interessa? Quem é que ganha alguma coisa com essa ação? E aí a resposta é muito clara. Eu espero que o Ministério Público, nessa nova gestão, com o procurador Paulo Gonet, cumpra a sua missão de conduzir essa apuração e que depois a Justiça atue respeitando o contraditório, respeitando a defesa e aplicando penas proporcionais às ações devidamente delimitadas. Não dá para fazer pena por atacado, nem muito menos, a essa altura do campeonato 2023, defender uma tese de medo da papuda, o remédio da papuda, como se fosse uma teoria de intimidação que não é compatível com a democracia. Senador, o senhor veio para Brasília, vai participar do ato hoje dessa lembrança, mas eu queria voltar um pouco ao início aqui da nossa conversa, quando eu exaltei o não envolvimento do senhor nem com um lado no governista, nem com a oposição. O senhor está aqui em Brasília e vai participar desse ato. Eu queria saber a avaliação do senhor de políticos, não só governadores, mas também parlamentares, enfim, que poderiam estar aqui em Brasília e não vieram para esse ato, que é um ato, de fato, importante para a história brasileira. Como é que o senhor avalia a não participação dessas pessoas? Eu acho que cada opinião individual deve ser respeitada. O que eu acho que não tem lugar, ou não deve ter lugar, é a mentira, é a desinformação. É você tentar comparar um ato como esse que nós tivemos, atos como nós tivemos aqui no dia 8 de janeiro, de invasão da sede dos três poderes, de claramente uma tentativa de tomada violenta do poder, não pelos manifestantes que estavam aqui, pelos vândalos que estavam aqui, mas por esse grupo que por trás dele manobrava, e confundir isso com manifestações comuns ou coisa que o vale. Então acho que quem faz esse tipo de atitude, de negar a realidade, de desinformar um cidadão, presta um desserviço para a sociedade. Mas aquele que por uma questão política, por interesses até mesmo eleitorais, deseja estar distante, deve ser respeitado. O que a gente tem que, ao final desse processo todo, é ter a tranquilidade, a sobriedade de sentar na mesa e reconstruir o nosso país. Nós temos problemas gravíssimos no Brasil, e um deles, essa questão política, ela não está pacificada, ela não tem uma solução meramente judicial. Eu não posso, numa democracia, transferir a representatividade ao judiciário. O judiciário não é representante, o judiciário é um executor daquilo que os representantes do povo decidem e escolhem. Então a gente tem ainda que acomodar essa situação, apurando as responsabilidades e dando informação para o cidadão. Para que o cidadão, a cada ciclo eleitoral, possa fazer suas escolhas, mas escolhas informadas. O que me preocupa não são as ausências, o que me preocupa são as mentiras. Sandro Vieira, muito obrigado aqui pela gentileza, sempre com a gente aqui do SBT News. Forte abraço, boa solenidade e até a próxima. Até a próxima, boa semana. Muito bem.